Boa noite, pessoal. Estamos oficialmente ao vivo, ao vivaço aqui. Vou só esperar aqui chegar o sininho para falar que estamos ao vivo e as pessoas realmente entraram, porque precisa do sininho, mas estamos ao vivo já com o Reni, estamos ao vivo com o Arthur, estamos ao vivo com a Moedo, e o Kim tá só um pouco atrasado porque ele tá com uma enxaqueca bizarra, tomou remédio faz coisa de 15 minutos, tá esperando fazer efeito, mandei ele pro chuveiro para ver se ele toma um banho, dá uma melhorada e ele entra, mas a gente vai mantendo sem o Kim no começo e o Kim vai entrando ao longo da live, tá? Boa noite para todo mundo que tá aqui assistindo. Já estamos com assim, um público de 1000 pessoas na espera. O sininho chegou e acho que vai ser um programa super legal. Porque é um programa para falar de esperança, tá? Eu sei que a gente trata de muita coisa ruim e quem assiste as lives diárias que a gente faz aqui no canal sabe que, enfim, tem dias que eu arranco os meus últimos poucos fios de cabelo, os poucos que me restam antes de ficar igual o Reni. E porque o cenário, né, você vai olhando, é uma maldade atrás da outra, né? Um dia que o Lira tenta passar uma agenda que praticamente destrói o sistema eleitoral brasileiro. Quando não é isso, ele está tentando aumentar impostos numa parceria com o Paulo Guedes, supostamente um ministro liberal que está lá com o governo Bolsonaro. Se não é isso, é o Sérgio Reis, que era tá tocando viola, para falar que panela velha que faz comida boa, ele tá tentando armar um golpe de Estado com caminhoneiros. Então, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Parece que as coisas realmente não têm salvação. Mas, novamente, a atuação política de poucas, e assim, a gente precisa ser justo, porque também não quero criar climas. Não, o Brasil está bombando, os liberais novos estão. Não, não. São poucas pessoas, mas há o surgimento de um movimento liberal independente, que, a meu ver, não tem conexão com os antigos institutos, com parte do movimento liberal que não teve a coragem de se desatrelar do Paulo Guedes, não teve a coragem de desatrelar do próprio governo Bolsonaro, que está preso num discurso misto, antigo, que agora vem. Que assim, eles não falam em liberdades individuais ou direitos e garantias constitucionais quando o Bolsonaro ameaça um golpe de Estado, mas basta o Roberto Jefferson ser preso, que aí eles voltam a falar, ai, as liberdades, hein? Começa a ficar preocupados com liberdades e falar em artigo 5º da Constituição, porque querem farmar like de Bolsominion. Esse movimento liberal, que eu vejo como morto e destruído, das cinzas dele, ele tá dando lugar a algo muito legal, algo muito bacana, algo muito maior, que é parte disso, essas pessoas que estão aqui comigo, tá? Eu vou falar do Kim depois, mas eu começo com o Reni, que é deputado estadual, colega do Arthur na Alesp, é, a meu ver, a representação de um parlamentar que consegue ser combativo, efetivo e traz uma linguagem política sofisticada no debate público, e eu acho que isso faz uma diferença enorme dentro do game. Ele faz um estilo que ele, por vezes, lembra um pouco do Kim, por vezes ele flerta um pouco com o estilo do Arthur, por vezes ele parece só um professor, então eu acho que é uma parada muito própria, uma parada muito peculiar. Estamos aqui com o Arthur, que é talvez o líder jovem popular mais importante dessa geração toda. Ele é um cara que tem um carisma absurdo e ele consegue fazer algo que eu não consigo fazer, que é a tradução de conceitos complexos, sofisticados, para que pessoas consigam entender, e a inspiração que ele gera para jovens ao redor do país através do uso da coragem como instrumento de fidelização às ideias dele. Então, quando o jingle dele cantava Arthur Duval sobre a minha coragem, não era jingle, era, na verdade, a qualificação desse atributo que mostra o quão resoluto ele é nisso. O João Amoedo, que eu acho que assim, a coisa mais incrível do João, e não vou aqui estender porque ele tem uma história pregressa no universo privado muito legal, mas na parte política foi ter construído um partido político e depois, quando o partido político que ele construiu, e sim, foi uma construção muito pessoal dele com outras pessoas, claro, mas ele foi o líder do processo, também foi tomado de assalto, e o MBL também passou por isso. Ele, fora do partido, e acho que pós-eleição de 2018, acho que esse que é o lance legal, ele se converteu num líder maior do que ele era quando ele estava amplamente vinculado ao Novo. Tanto que, esse é um dos pontos, umas coisas que eu quero abordar na live, é o papel do Amoedo enquanto liderança dessa direita liberal nova que vem surgindo, porque para todo mundo, né, quando a gente fala que é a grande referência para uma eleição presidencial, a galera fala o Amoedo, não o Moro, não o Danilo, que a gente também aventou, e isso é importante para a gente trazer aqui, porque há algo no discurso de todas as pessoas, e eu ia citar o Kim, mas eu cito o Kim depois, que é o jovem guerreiro no parlamento, também com uma qualidade técnica absurda, é assim, o modelo de ação política de vocês todos. Eu coloco o MBL aqui, eu tô aqui como, vamos dizer, representante de um papel de militância. É o que a gente pode trazer de esperança para as pessoas que defendem as nossas ideias. Que agora eu vou passar a bola para vocês, que eu não vou ficar me estendendo.
As nossas ideias, elas foram destruídas ao longo dos últimos anos. O ideário reformista virou bandeira para o Paulo Guedes ficar vendendo e enganando o trader, ou se utilizando os traders para poder manter seu pouco de prestígio no mercado. O governo Bolsonaro faz isso o tempo todo, a ponto de terem criado o Trator Lira, que é um cara que supostamente passa reformas para o mercado, enquanto destrói todos os outros substratos da sociedade brasileira. A ideia da austeridade foi totalmente destruída por um governo que fala em cartão corporativo de 100 anos e destrói os fundamentos da própria economia brasileira o tempo todo, e também destrói a ideia de respeito à coisa pública com essa distribuição de emendas sem parar. E boa parte daquele discurso que a gente construía ao longo dos últimos anos de vinculação com a iniciativa privada, de não depender do governo, a gente vê a própria iniciativa privada se comportando como um moleque e adotando o discurso bolsonarista com figuras como Luciano Hang, ou gente do mercado financeiro, endossando ou sendo covarde com o governo Bolsonaro, ou seja, tudo aquilo que foi construído está desmoronando. E aí, essa live hoje é para falar, meu irmão, o que a gente pode reconstruir dessa bagaça toda? Eu sei que a gente está fazendo coisas diferentes, cada um do seu jeito, mas acho que o importante é a gente precisa ter um plano. E hoje essa live é para isso. E aí eu quero passar a palavra primeiro, acho que pro Reni, que teve grandes aventuras nos últimos dias. Reni, boa noite, bola é tua e a gente vai passando a bola entre a gente. Boa noite, Renan, João, Arthur, todo mundo que está nos escutando aí, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e muito legal estar dividindo o espaço para a gente debater esses assuntos aqui sérios, importantes. Gostei da ênfase, do enfoque que você colocou. Vamos falar um pouco de futuro. A gente já sabe os problemas, a gente está aqui mastigando, né, remoendo. Recentemente fiz uma live aí com a Moeda, a gente falou um pouco disso. No final, assim, trouxemos esse viés. Eu acho que, assim, algumas coisas que, sei lá, chovendo molhado, a gente fala muito, mas que não aconteceram. Não aconteceram. O Bolsonaro prometeu, falou que ia fazer e não está fazendo, e o que fez porque já estava engatilhado para fazer, que era a reforma da Previdência, mas as reformas. A gente precisa reformar a estrutura, reformar o Estado brasileiro, ele precisa ser moderno, ele precisa ser eficiente, ele precisa funcionar. Todo mundo sabe, ouve isso, mas as coisas não acontecem. Eu nessas colocaria a tributária, uma tributária de verdade que não, como o Guedes queria dizer o tempo inteiro, não, nós temos que acabar com os rentistas e ajudar os empreendedores. A reforma é o inverso disso. Ela ajuda o rentista e destrói quem quer empreender, porque a carga tributária em cima do empreendedor é um negócio absurdo, então não dá para você ser empreendedor. Precisamos da administrativa, ninguém tem coragem de fazer, ninguém fala disso aqui no estado de São Paulo. O Arthur, a gente lidou com isso, o Dória colocou trouxeram uma reforma dizendo que era administrativa, mas não era bem administrativa. Então a gente precisa de reforma administrativa, senão não adianta. Vai precisar de uma reforma da Previdência daqui a pouco de novo, vai precisar de outras reformas, porque não para de sangrar. Eu acho que é política, mas uma política que é debatida, e não essa política trazida pelos grupos políticos que querem, né, se perpetuar no poder ou facilitar o seu acesso. A gente precisa, sim, de eleições que impeçam a quantidade de partidos. Não dá para ter esse número de partidos, essa fragmentação política, porque não existe tantas ideias de Brasil. A gente não tem tantos partidos com tantas ideias reais. O que a gente tem é fisiologismo, porque não tem como você ter tantas ideias assim. Existem tantos espectros de proposta de Brasil. Não que eles tragam as propostas, a gente sabe que não traz também, mas a gente precisa de uma reforma política real. Tem uma coisa que, quando a gente conversou, João, e eu achei que é interessante e importante, que no Novo a gente não falou disso no começo, né? Questão ambiental também é um tema sério que precisa ser levado a sério no mundo de hoje, e não é só por ideologia ou por fanatismo, mas é uma questão corporativa, do mundo financeiro, de investimento. Não vai vir dinheiro se você não, enfim, né, não cuidar disso. E acho que o Brasil precisa definir o que ele quer ser. Isso é uma coisa que vocês, no MBL, fazem muito bem. Enfim, vocês conseguem empacotar, dizer, e estão dizendo isso sobre o Estado de São Paulo. A ideia da locomotiva é isso. O que o Estado de São Paulo quer ser? O que o Estado de São Paulo tem que ser? Eu acho que o Brasil não sabe o que ele quer ser, né? A gente não definiu, não colocou isso para fora. E não é assim, não é plano de governo que eu estou falando. É sonho de país. O que o Brasil quer ser? Ele quer ser o líder da América Latina,
Ele quer ser uma grande potência do mundo? O que ele almeja? Qual é o objetivo do Brasil? Acho que a gente não tem isso definido. E é muito ruim, porque você não sabe para onde você quer chegar, como é que você desenha o caminho para chegar lá? Eu acho que isso está faltando, assim, eu vejo esse é um tema existencial nosso, cultural e muito necessário. A gente definir o que nós queremos ser. E claro que isso cabe às lideranças. Cabe a nós e outros do Brasil articularem, definirem e venderem isso, colocarem isso em pauta para a população, para as pessoas pensarem e falarem, não, eu gosto disso. Essa proposta de Brasil eu gosto. Que nem vocês estão fazendo com São Paulo. Pô, São Paulo é locomotiva? Oh, legal. Pô, eu gosto dessa ideia de locomotiva. Realmente São Paulo é a locomotiva. O que o Brasil vai ser, né? O que nós queremos ser? Então, eu começaria o meu pontapé inicial aí, para a gente dividir o espaço e todo mundo ir falando. Eu jogaria esses temas aí na mesa. Arthur, quer começar? Vamos lá, então. Tá com eco aí, acho que é o Renan. Foi, Renan? Não. Vocês estão ouvindo o eco ou não? Agora tem que desligar acabou. O microfone alguém. O meu tá desligado. Pronto, não, foi, agora foi. Bom, então, vamos lá. Como todo mundo sabe, né, o Reni é meu colega na Assembleia, mais do que isso, ele é meu amigo, né, e mais do que amigo, ele é meu sócio. Eu e o Reni temos uma sociedade num curso que é maravilhoso, que inclusive essa semana eu tive um pouquinho mais de tempo, eu dei uma corrida atrás, que é de geopolítica, e, cara, isso inclusive a gente vai ter que falar disso, cara, porque isso tinha que ser projeto educacional, sério, pelo menos aqui em São Paulo, né? O que eu tô aprendendo nesse curso aí, cara, é incrível, né? Quem dera todas as pessoas do Brasil tivessem como obter um pouco do conhecimento que o Reni tem para passar, não só o Reni, né? Esse assunto como um todo, como ele é importante. E até falando de Bolsonaro e aproveitando o ensejo que o Reni e o Amoedo estão aqui, muita gente fala para mim, pô, Arthur, você nem parece estadual, cara, você nem parece deputado estadual, você só fala de Bolsonaro, a cada 10 tweets seus, 9 são de Bolsonaro, você só fala de Bolsonaro, só posta coisa de Bolsonaro, e a minha resposta é, caramba, é verdade, velho, até parece que ele é o presidente da República, né, onde já se viu falar de um presidente que, por causa dele, morreram mais de centenas de milhares de pessoas, né, e realmente, o que eu vejo aqui, nessas 4 lideranças que estão aqui, são pessoas que extrapolam os seus papéis institucionais, né? Quando a gente vota no Reni, quando a gente vota no Amoedo, quando a gente vota, sei lá, em mim ou em qualquer outra pessoa, você não espera que essa pessoa somente faça aquilo que a tabelinha mande, né? Você acredita nessa pessoa para ela te influenciar outros em demandas para que o país siga no rumo que você quer. E muitas vezes essas demandas elas vão parar no município, às vezes elas vão parar, na menor parte das vezes ela vai parar no Estado, porque a verdade é que o Estado legisla sobre uma parte residual, né, do que a Constituição nos reserva, e na enorme maioria das vezes, isso vai parar onde? Isso vai parar na União, cara. Então, ponto final. Eu acho que uma coisa que o Reni tem, né, o Daniel José tem isso também lá na Assembleia, a gente tem de falar dele também, é de não ficar se limitando ao papel, não, eu sou deputado estadual, então só vou falar do Dória. Não, peraí, meu irmão. Você vive onde? Você mora em São Paulo? Você tem que falar do prefeito de São Paulo. Não, pô, aconteceu um absurdo, sei lá, em Brusque, em Santa Catarina, você tem que falar, pô, teve um prefeito lá que falou para você enfiar o ozônio no rabo e curava Covid. Cara, o nosso papel enquanto liderança política é fazer isso, e nós temos sim de nos posicionar em relação ao que está acontecendo no governo Bolsonaro, e vamos trazer as claras aqui, né, vamos trazer ao que interessa de fato. A verdade é que quem hoje se abstém desse debate, seja qual for o escudo que está usando, seja o escudo de, não tem outro, ou seja o escudo de, não, eu sou, sei lá, vereador, eu não falo disso, todo mundo sabe que isso é uma covardia, isso é uma desculpa para que você não encare um problema gigante que nós temos, que muitas vezes tem uma intersecção, né, o público que vai te ouvir tem uma intersecção com o público que vai discordar de você, que é o público bolsonarista. Então, o que a gente vê hoje, cara, e principalmente em alas do Novo, é uma coragem muito grande, né, de figuras como Amoedo, como Daniel José, como o Reni, e uma covardia muito grande, principalmente dos deputados federais hoje do Novo, que
se escondem atrás de qualquer outra coisa para não falar de Bolsonaro. Isso porque eles são deputados federais, né? Então, isso acontece também com outras figuras de outras esferas do poder também, filiados ou não do Partido Novo, que seja. E eu acho muito importante, cara, essa movimentação que vocês dois estão tomando, né? O Reni agora de se desinscrever do processo eletivo para o Senado, e o Amoedo mais ainda, cara, de bater de frente com uma ala gigante de um partido que ele mesmo criou. E eu acho que é isso que o Brasil precisa, de pessoas com mais coragem para parar de se esconder atrás, né, de cobertores, né, seja ele, meu papel institucional é esse, seja ele, não tem outro para eu escolher, e fazer o que vocês estão fazendo, cara, que é bater de frente de fato e ir para trincheira e ir para guerra, né? Eu muitas vezes as pessoas falam, você é um cara que você é muito brigão, você... Cara, nesse momento, se você não for aguerrido, cara, você simplesmente é cúmplice. Ponto final, não existe nenhum tipo de grau de tolerância aceitável com um governo como esse, né? Então, eu quero começar aqui dando meus parabéns e falar que muito me honra estar aqui com vocês dois. E só uma boa notícia, cara, tô acabando de ver aqui, o meu notebook está aqui embaixo, meu notebook que tanto apanha nos vídeos, a galera sempre fala, nós estamos com 5 mil pessoas ao vivo, cara. Então, assim, num domingo à noite, 5 mil pessoas ouvindo a gente falar de política, meu irmão, isso aí é algo que está rolando. E outra coisa que eu falo, e vocês todos sabem disso, todos nós aqui vivemos o dia inteiro de política e, inclusive, os seus reflexos nas redes, e a gente sabe que hoje o engajamento de assuntos de política nas redes está absurdamente baixo. Se hoje nós estamos conseguindo colocar 5 mil pessoas ao vivo, se ontem na Paulista tinha gente pra cacete lá, meu irmão, gritando, Bolsonaro é o caralho, não sei o que lá, é porque algo muito grande está acontecendo e eu boto fé nesse movimento. João, a bola é tua. Vamos lá. Agora foi, aí, né? Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Muito bom ter essa conversa com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu queria pegar, acho que muita coisa boa que o Arthur falou e o Reni também, mas eu queria pegar um gancho já na abertura do Renan, né? Na verdade, a gente está vendo muita coisa ruim, mas eu sou daquele time que gosta de ver o copo meio cheio, em vez de ver o copo meio vazio. E também daquela parcela que, quanto pior está, eu acho que a gente tem que ficar mais motivado para resolver os problemas. Então, eu acho o seguinte, esse cenário que a gente tem aí de tanta coisa errada, eu acho que tem que servir para duas coisas. Primeiro, para a gente estar motivado, e é o que a gente está aqui, e todas as pessoas que estão nos assistindo, para mudar isso. E segundo, eu acho que teve muito aprendizado desse período, né? Acho que tiveram algumas coisas que ficaram muito claras, que algumas a gente imaginava, outras nem tanto, mas assim, eu acho que entender o que está acontecendo, os problemas que a gente tem, ajuda a gente conseguir montar um plano para o futuro. Então, só para colocar alguns pontos que para mim estão muito claros, né? Independente se a gente é direita, se é liberal, o que a gente quer, mas primeiro, a gente tem que ter coerência, e isso tem faltado muito, né? As pessoas têm trocado, eventualmente, cálculos eleitorais, likes nas mídias sociais, quer dizer, atalhos de curto prazo pela coerência. Segundo, a gente tem que ter instituições fortes. Sem instituições fortes, a gente não chega a lugar nenhum. E o Bolsonaro tem sido mestre em destruir as instituições. Terceiro, não dá para cair mais numa conversa desse populismo, que fala uma coisa, faz outra, isso vale para a esquerda, vale para a direita, quer dizer, tudo aquilo que a gente ouviu tanto do PT, o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. A gente reclamava lá atrás que a Dilma baixava a conta de energia na marra, e vem o Bolsonaro que quer dar o subsídio para o diesel na marra também, sem dinheiro. Ou a gente reclamava do Manteiga, aí veio o Paulo Guedes que promete um monte de coisa, diz que vai fazer privatização na próxima semana e nada acontece. Então é o seguinte, é muito parecido e contra isso a gente tem que agir. E aí, falando um pouco do que eu acho que a gente tem que fazer, e aí de fato começam os problemas, mas não estamos aqui com coragem, os 4 aqui, o Kim, todos que estão aí, para a gente começar a mudança. Primeiro, o Bolsonaro acabou enfraquecendo muitos partidos. O fato dele não ter conseguido, que é impressionante, né? Um mito, não conseguir montar um partido político com todos os seguidores que ele tem, com tudo que ele diz que consegue, não conseguir montar o partido, mostra a total incapacidade dele e até se questiona até o próprio apoio. Então, o fato dele não ter montado acabou levando gente ligada a ele ao próximo para todos os partidos estão muito divididos. Então, dificilmente as mudanças que a gente quer vão nascer originariamente dos partidos,
porque eles não têm ambiente propício dentro dos partidos para nascer. Segundo, eu tenho batido nessa tecla também, infelizmente, boa parte da nossa elite, até pelo tamanho que o Estado tem, pela quantidade de benefícios que ele dá, pela quantidade de privilégios, a elite também pouco se posiciona. Quando faz algum movimento, todo mundo acha ótimo, tudo, mas às vezes são muito pequenos, quer dizer, e não são transformadores como deveriam ter. Resumo da história, essa bola volta para a gente, volta para a sociedade, volta para a classe média, porque estamos aí com 19 milhões de brasileiros passando fome, e não vamos esperar que essa turma vá se envolver na política, porque eles têm que ver o que vão comer no dia seguinte, né? Então, essa bola volta para nós, e nós é que, como sociedade, temos que começar essa mudança, né? Então, tudo isso que vocês estão fazendo, o manifesto agora, a manifestação lá no dia 12, tudo isso tem que nascer da sociedade. E nós também, eu acho, temos que formar líderes. Arthur falou um negócio que é interessante, porque quando a gente começou o Novo, obviamente, o objetivo do Novo não era trazer um gestor para uma prefeitura, um gestor para um estado, ou trazer um cara para atuar no legislativo federal, municipal ou estadual. O objetivo era trazer novas lideranças para a política. E de uma liderança política, você, claro, espera que ele faça o trabalho dele pelo que ele foi eleito, mas ele se coloca como uma liderança, falando quais os rumos que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer que seja feito, né? Então é fundamental, de fato, quando a gente tem um governo que faz tanta coisa ruim, nós nos posicionamos. Então, assim, o que eu vejo para dar esse início também é que, primeiro, tem que vir de nós, tem que ficar esse ensinamento de que tem que ter coerência, tem que ter instituição forte e tem que ter coragem e participação para fazer essas mudanças, e a gente precisa formar líderes, né? Líderes que pensem no longo prazo, que pensem no que a gente quer para o país, que não vão se realizar pela sua participação política, eles vão se realizar pelo legado que eles vão deixar. A política é só o caminho, é só a ferramenta. Se a política em si virar o fim, a gente vai ficar refém disso, vamos ficar refém da eleição, vamos ficar refém das mídias sociais, e aí vai ser um desempenho medíocre, porque as coisas mudam, assim, não é por aí que você vai construir um legado, né? Então, assim, acho que para iniciar, acho que era esse aí um ponto, acho que vale a pena a gente desenvolver, é isso, quer dizer, como é que a gente engaja mais a sociedade, como é que a gente forma líderes. Eu sei que o MBL tem feito muita coisa nessa linha, na academia e tudo, mas, assim, esse é um processo que precisamos acelerar para a gente poder ter um horizonte de mais curto prazo aí para o Brasil, né? Começar essas mudanças aí, já em 23, né? Olha, é isso. Eu acho que vamos juntar aqui o ponto para a gente olhar assim, ó, onde nós estamos e para onde nós vamos. Vamos entrar para onde nós estamos, né? Isso acaba resvalando, quando eu falo onde nós estamos, no horizonte para 22, porque todo mundo quer falar em 22. E quando eu falo em 22, eu já falo 22 como curto prazo, não falo 22 como longo prazo. Para mim, longo prazo é onde nós estaremos se a gente acertar os nossos planos, todos os nossos ponteiros para 22. Uma coisa que eu acho é estarmos próximos e trabalharmos juntos é inevitável, tá? E a gente tem várias missões para concluir. Assim como a manifestação do dia 12 de setembro, que eu tô igual um pastor neopentecostal pedindo dinheiro diariamente. Eu tô assim, eu ofereci cerveja pro pessoal trabalhar. Eu tô absolutamente mercenário nos últimos dias, então eu tô pedindo grana, vem grana, e o pessoal tá doando. Assim como o dia 12 precisa dar certo, porque dia 12 dando certo, fica claro que existe um movimento na sociedade civil que não é nem Lula nem Bolsonaro, que tem valores diferentes de Lula e Bolsonaro, que não quer, Bolsonaro quer apear o Bolsonaro do poder. Do ponto de vista político e institucional de alternativa, a gente tem que começar a criar, transformar essa massa, esse discurso, em algo inteligível para as forças políticas e algo que se expresse enquanto força política. Obviamente que isso tem a ver com candidaturas, e obviamente eu vou encher o saco da Moeda agora um pouco pra gente passar essa bola, porque faz parte disso. João, todo mundo sabe o drama que você passou ali da candidatura, e eu não quero ficar repisando dramas e rancores e nada. Eu quero ser prático aqui, porque todo mundo sabe, todo mundo fala, o Renan é muito implicante com o Novo, e não é específico com a instituição Novo. Ontem tinha um monte de gente do Novo panfletando com a gente a manifestação do dia 12. Meu problema nunca foi com a instituição. Meu problema é com o bando de filha da puta que tá lá. Porque tem gente que tá lá que foi fundador do MBL, pra ser bem claro, tá? Gente que tava lá no primeiro grupo de WhatsApp do MBL, o fundador tava lá, gente do Rio Grande do Sul, e que tá hoje com o Bolsonaro. Então, assim, a coisa extrapola bandeiras e tal. O fato é, João, não há outra candidatura que represente isso além da tua. E aí eu sei que, porra, você tava jogando uma bomba.
É fato. E aí eu falo, mas tem o Moro. Eu vou ser honesto, eu vou falar coisas que são impopulares. O Moro não tá na lida conosco, com todo respeito ao Sérgio Moro, ele não tá na lida aqui com a gente. Ele não tá no pau, ele não tá na treta. O Moro tá com os problemas dele, respeito, mas é o seguinte, ele tá vivendo a guerra dele, nós estamos vivendo uma outra guerra. E a nossa guerra precisa de ação. E hoje o nome nacional capaz de unificar este universo é você, tá? E não quero transformar isso, tipo, num... Vamos encher o saco do João pra ele ser candidato, nada. Não é nem objetivo aqui. Mas o fato é, assim como a gente está trabalhando para condensar na candidatura do Arthur um conjunto de candidaturas para deputado estadual, federal, senado, para a gente operar o estado de São Paulo, a gente, em âmbito nacional, tem que olhar para os estados e começar a formar essas coalizões, porque tem muita gente boa solta. Muita, em diversos estados tem muita gente boa solta. E eu sei que não será em todos os estados que nós teremos, e não será no Brasil todo, em todos os estratos da população brasileira, mas é fato. As pessoas estão soltas e quando surge uma alternativa, começam a surgir as forças. Isso surgiu com o próprio Bolsonaro, a quantidade de gente que botou um verde e amarelo e falou mitos e saiu ganhando a eleição. Assim, bom, a gente tá vendo até as consequências negativas disso aí, mas teve. O fato é o momento da gente criar isso, e assim, eu já acho que o relógio, vamos dizer, o relógio político já tá passando. Não vai pintar um herói num cavalo branco com um partido A, B ou C. É quem tá aqui, é essa turma que tá tocando a guerra, cara. E é assim, é do campo de batalha que surgem os reis, entendeu? É quem tá na lida, quem tá na porradaria, quem tá com a espada na mão, que depois assume o trono. O ponto é, da força política que nós estamos gerando, não vamos esperar que vai chegar um cara. Olha, tipo, eu vou ser bem sincero, eu fico puto quando eu vejo os ilegítimos surgirem. Ou seja, tá lá o rei tomando porrada, lutando o dia inteiro, vejo no Twitter lá, mó quebra-pau. O Arthur, fisicamente, quando entra no aspecto, a briga é física. Você, briga política, jurídica, o cacete a quatro. Eu, então, tentaram me prender no passado. Às vezes a gente não olha a dimensão. Tentaram me prender, fui denunciado por lavar milhões no YouTube com superchats por um promotor que é bolsonarista. Então, a gente olha, eu tô vendo vocês estão no campo de base, vocês estão na arena. Eu vou esperar de vocês o processo, eu não vou esperar de quem tá fora. E chega da gente esperar de alguém fora que vai vir aqui e vai falar, olha aqui, gente, junta aqui que eu vou conduzir. E eu sei que o Kassab tá tentando, ele fala, não, vai ser o Pacheco, o presidente do Senado, homem cujas opiniões eu não tenho a menor ideia quais são. Eu não sei. Novamente, se soltar o Pacheco na Praça da Sé em São Paulo, ele vai ser menos popular do que daqueles caras que estão segurando a Bíblia e recitando coisa lá. Entendeu? Então, fato é, vai ser daqui, e aí eu quero jogar a bola aqui. Como articularmos essas forças? Como a gente criar um movimento na sociedade civil, muito mais do que MBL, do que Novo, de qualquer coisa. É um movimento que junte as boas pessoas e as boas ideias que estão soltas por aí. Passo a bola para vocês, quem quiser. Agora, joguei o problema, não joguei a solução. Bom, eu posso começar, Renan, e aí depois deixo o Reni e o Arthur ver assim. Como sempre, eu gosto de ser bem claro e transparente, você sabe disso, né, de todas as conversas que a gente tem. Não estava nos meus planos ser candidato, até porque, para mim, estava muito claro o seguinte: em 2018, eu saí candidato com um objetivo, tornar o Novo mais conhecido, sabia que a chance era mínima e tinha que tornar o Novo mais conhecido. Nesse segundo quadro, agora em 2022, você me dissesse o seguinte, bom, você quer sair candidato para ser conhecido? Não, eu quero sair candidato para ganhar. Só faz sentido agora sair para candidato com a disposição e com plano para ganhar. Esse era o objetivo. Agora, óbvio, como eu não queria nem Lula nem Bolsonaro, lá atrás eu falei, bom, eu estou disposto a apoiar alguém que eu veja com chance de ganhar e que seja melhor do que esses dois, para a gente montar um plano. Né? Até por isso lá eu fui atrás do Moro e do Mandetta para a gente tentar construir alguma coisa. Já tem isso mais de um ano, a gente infelizmente não conseguiu. Quando surgiu o convite do Novo, aí há uns 2 meses, e o Novo vinha, e na minha avaliação continua muito dividido, porque não adianta você dizer que o partido está indo para o norte e você sair no carro andando para o sul. Né? A gente tem que ter um discurso e a prática tem que ser semelhante, porque senão fica incoerente. Quando houve o convite, eu falei, bom, eventualmente tem muita coisa para fazer para tentar ser uma candidatura com chance real de ir para o segundo turno, mas já será uma oportunidade de fazer uma união do partido. Isso vai fazer com que a gente volte a ter uma imagem de instituição de coerência que anda conforme a linha que a gente deve ser. E aí não foi uma experiência que eu tive sucesso, porque logo na largada, assim, eu me sentia, sendo assim muito claro e objetivo, sabotado nesse processo. Né? Então eu falei, bom,
não dá para largar para um negócio que tem um desafio ainda muito maior sendo sabotado na largada e desistir. Agora, quando eu olho hoje o nosso cenário, eu vejo uma dificuldade grande dessa terceira via. Por quê? Porque os partidos estão todos divididos, então nenhum deles está disposto. A gente viu isso agora eu já falava sobre isso, a gente viu isso na própria votação da questão do voto impresso, né? Os partidos alinhados ao governo dando um percentual menor de votos da sua bancada para o governo do que aqueles que se dizem de oposição. Então, como é que o partido que se diz de oposição, a maioria dos votos vai a favor do voto impresso, endossando o Bolsonaro? Como é que esse partido vai ter coerência e vai ter capacidade de lançar alguém? Então, assim, eu dito tudo isso, até me perguntaram outro dia, eu não descarto sair candidato, mas assim, eu acho que isso a gente tem que ter uma plataforma. É o que eu tenho procurado do lado de fora, como influenciador e não como dono, porque eu nunca fui dono do partido, influenciar o partido para andar nessa direção. E eu acho que talvez falte ainda por parte das pessoas consciência de muitas coisas do partido. Só para dividir com vocês, essa semana eu li um comentário que eu achei interessante, provavelmente de um filiado do partido. Ele dizia o seguinte: não, eu estou me sentindo como um sujeito que entra no táxi, está pagando a tarifa e o motorista é que decide para onde vai. Mas veja só como esse comentário está equivocado, porque ele não está entrando num táxi, ele está entrando num ônibus que já tem o circuito delimitado, já sabe para onde vai, e você entrou no ônibus com um monte de gente. Porque se cada um achar que está entrando num táxi e vai dizer para onde vai, o que vai acontecer? O cara não vai para lugar nenhum, porque vai ser... Então, assim, eu acho que a gente precisa trazer para as pessoas essa necessidade de entender, nós temos que fazer um projeto em conjunto, né? Então, assim, dentro disso, a gente tem que ter um núcleo que a gente dê a largada para isso. Se é o partido, se é um movimento, se é um plano de governo, se é um grupo de técnicos, se é um grupo de pessoas, a gente tem que organizar isso, porque, de qualquer forma, esta é a plataforma para a gente ter alguma candidatura. Então, acho que, e eu concordo com um pouco da sua avaliação, a gente já está aí praticamente há um ano da eleição, quer dizer, o tempo corre contra, e tudo que o Bolsonaro faz de errado só consolida o Lula e vice-versa. E o Lula está sendo tão esperto que ele está fazendo o seguinte, ele está mudo, sumido, que é para não fazer nada, que vai levar votos para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, que cada dia que pode fazer uma besteira maior, vai consolidando o Lula, vai aumentando a rejeição dele e fazendo que o Lula possa até, num limite, ser eleito no primeiro turno. Então, assim, nós estamos atrasados com esse processo, né? Mas era um pouco isso que primeiro, para dar algumas ideias, era um pouco da minha visão aí. Bom, acho que vou pegar a carona aí, Arthur, vou falar um pouco, que eu acho que o Amoedo tocou num ponto que é algo que eu mencionei antes e que tem tudo a ver com o que eu sinto que está faltando. E que vocês no MBL fazem isso muito bem, né? Que é articular essa visão. Quando a gente entende e percebe que uma palavra que o Renan gosta de usar, o centro democrático, ao invés de terceira via, ou seja, quando a gente vê que a terceira via, ou o centro democrático, seja lá como a gente for chamar isso, não conseguiu se organizar nem na questão do voto impresso, como a Moeda acabou de colocar, o João falou muito bem, a gente percebe que tem um problema de articulação política. E não adianta a gente achar que nós vamos conseguir mobilizar a insatisfação das pessoas só falando assim, olha, os populistas não dão, vem para a terceira via. Mas o que é a terceira via? Isso não foi articulado. As pessoas não sabem o que é isso. Nós precisamos de uma narrativa, nós precisamos de uma estrutura, de uma história. O que a terceira via quer dar para o Brasil? Bom, primeira coisa que a gente não quer é populismo. Chega de populismo. As pessoas sabem o que é populismo? Porque me parece que não, senão elas não cairiam tanto nessa armadilha. Então, a gente precisa esclarecer, construir essa identidade do que raios é a terceira via, o que raios significa montar essa história inteira. E aí, fazendo a analogia com o que eu comentei com vocês, que vocês estão fazendo muito bem no estado de São Paulo com a ideia da locomotiva. São Paulo é a locomotiva. Então, esse é o nome, tem uma estrutura, tem um status. O que é a terceira via? O que ela quer? O que ela veio fazer pelo Brasil? Né? O que é esse centro democrático? Por que nós somos diferentes do Lula e do Bolsonaro? E assim, eu estava comentando com o Renan há pouco, antes de vocês chegarem,
E aí eu comentei o quanto que a camiseta lá, nem Lula nem Bolsonaro que eu postei, o quanto que aquilo bombou. E aquilo é uma gota disso que eu estou dizendo que nós não temos. É só dizer nem isso, nem aquilo. E as pessoas já se mostraram muito... É isso aí, põe aí, Arthur. Bom. E todo mundo me perguntando, cadê essa camiseta? Como é que eu compro essa camiseta? Então, existe uma sede. A função da liderança política é traduzir essa percepção, essa sensação, essa vontade que está engasgada, que ela não está organizada, ela não está coerente para fora. Eu acho que esse é um primeiro desafio nosso também. Então, nós temos que construir o que significa a terceira via. O que nós estamos oferecendo? Qual é o plano para o Brasil? Ou qual é o nome? Ou qual é a chamada? Ou qual é a... Não pode ser só nem Lula nem Bolsonaro. Claro que nem Lula nem Bolsonaro é o mais simples possível que a gente consegue traduzir o momento que nós estamos. O segundo ponto que eu acho é que uma vez que a gente tiver isso, nós vamos resolver um segundo problema que eu chamo de problema de ação coletiva, que é quando você tem muita gente olhando assim e não acredita que aquilo pode dar certo e elas não embarcam no projeto. Então, nós temos que mostrar para todo mundo que existe o projeto. Como é que existe o projeto? Tem que ter a narrativa, tem que ter o ideal, tem que ter a proposta, tem que ter um nome, tem que ter toda a roupagem do que é a terceira via. E aí nós vamos conseguir mostrar para as pessoas, e claro que a posição de um líder, né, que é o candidato no final das contas, também ajuda a complementar essa ideia de você resolver o problema de ação coletiva, das pessoas não acreditarem que isso vai dar certo. Porque se elas não se convencerem, a gente não consegue ganhar a massa crítica que existe, que está latente, mas que precisa ser direcionada. E por fim, o terceiro ponto que eu traria é a questão de fazer política. Não basta as pessoas que estão nos assistindo olharem e falar assim, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Você precisa ser um ativista. Você precisa ser uma máquina política. O que é máquina política? Eu não gosto de política, eu não sei fazer política. Você precisa disseminar essa ideia, você precisa defender essa causa. Se as pessoas não embarcarem todas defendendo, a gente precisa de muita gente, todo mundo que realmente não quer, entende a gravidade do retorno do populismo, ou do contínua troca de populismo, e eu falo isso toda hora. O Lula foi eleito a primeira vez em 2002, gente. Nós estamos em 2022, são 2 décadas. E a gente não saiu da nossa armadilha populista. Se você não entendeu que o Brasil não aguenta mais do que 2 décadas desse jeito, não entendeu a gravidade. O que significa essa gravidade? Você não pode ser passivo. Todo mundo tem que participar. Tem que ir na manifestação, tem que postar sobre isso, tem que postar foto, nem Lula nem Bolsonaro, tem que discutir com as outras pessoas, tem que entrar nos grupos e convencer elas e falar para elas, olha, a gente não precisa ir para o menos pior. O menos pior não é o jeito de resolver o Brasil. Não vai dar dessa vez. O menos pior não é uma alternativa, porque os dois são muito ruins e são muito destrutivos. Então tem uma convocação aí, que é uma coisa que vocês, como um grupo político, fazem muito bem, esse ativismo, o MBL, você, o Renan, pensa isso, o Arthur engaja de um jeito, vocês já sabem fazer isso de uma forma muito boa, mas nós temos que sair mais, além da bolha do MBL, eu temos que atingir mais gente, a gente precisa falar com mais gente e falar para as pessoas, vocês precisam entrar no processo político, nós queremos vocês na Paulista, nós queremos vocês na rua, nós queremos vocês nas redes, nos grupos, vocês precisam comprar essa causa, é a causa de salvar o Brasil, e realmente é isso. Então eu diria esses 3 pontos, para recapitular e aí jogar aí para o Arthur. Articular um ideal, não só a terceira via, não só nem Lula nem Bolsonaro. O que é isso? O que nós estamos propondo? Depois, mostrar para as pessoas que elas têm que acreditar até o último minuto, senão todo mundo fala, não vai dar, então não vou. Elas têm que embarcar. E por fim, todo mundo tem que participar, tem que fazer política. Passou a bola. Pô, Reni, muito obrigado, cara. Na verdade é o seguinte, eu anotei aqui 2 coisas para a gente falar que são muito importantes, né? A meu ver, em primeiro lugar, falar desse papel que nós aqui temos, e você que está assistindo tem também, que é o papel de elite, tá? Eu falo isso toda hora nos meus vídeos, cara, e o que acontece? Por que o Brasil é um país tão ruim para viver? E essa é a verdade. Porque a nossa elite, ela é uma elite medíocre.
Ela é uma elite que vê um palmo à sua frente. No começo da live, o Renan citou aqui, superficialmente, a Faria Lima, e eu quero deixar para você uma missão muito importante, você que está assistindo. Quando eu falo elite, né, eu não falo só a galera que tem mais grana, não. Eu sempre falo isso, né? A elite é quem de fato tem mais instrução e mais acesso à informação. Se você hoje está aqui nessa live, você com certeza absoluta faz parte de uma elite de formação de opinião política. Você faz isso. Então, é o teu papel, cara, colocar o país nos eixos. Porque quando você sai na rua e você conversa com a galera que está na rua, se você sair agora na rua e conversar com 100 pessoas, você vai ver que 99 não entendem absolutamente nada do que está acontecendo no país. Né? Então, é muito importante que você que faz parte desse menos de 1%, você coloque o Brasil nos trilhos que você quer. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem de demandar, e isso é uma coisa que eu mesmo fui perdendo esse preconceito com o tempo, né? Na hora de você influenciar as pessoas, na hora de você conversar com essas pessoas, você mostrar claramente que você não vai conseguir levar o país para o rumo que você quer se você não tiver representantes eleitos. Isso necessariamente faz com que você tenha que fazer parte de uma eleição. Então, parece que é uma coisa meio 2015 falar isso, né? Mas é verdade, a gente tem de perder um pouco o preconceito com aqueles que querem se candidatar, só que tem mais um ponto, e esse é um ponto que eu, pessoalmente, vou trazer aqui até um drama pessoal meu, que é a questão de você se candidatar a uma eleição arriscada, uma eleição que, de fato, você tem chances de perder e você tem aquela escolha, você vai pela tua carreira política ou você vai pela tua missão, né? Todos nós que estamos aqui hoje, nós que estamos fazendo essa live, acho que a gente já demonstrou que nós não estamos nessa vida por conta de missões pessoais, vamos dizer assim, né? Ninguém aqui está por conveniência política. Ninguém aqui, né, expôs a sua vida, se arriscou e fez tudo isso para ganhar mais dinheiro ou para ter alguma, sei lá, algum tipo de poder acima dos outros, porque a gente não faz isso. Só que agora em 2022 nós vamos ter uma eleição que ela é definitiva, ela é muito importante, né? E eu tenho aqui, nessa mesma live, 3 pessoas que pretendem se candidatar a cargos majoritários. E quando você faz isso, você está, em primeiro lugar, arriscando a própria pele, né? Porque você vai ter que expor a sua vida, você vai ter... Segundo lugar, arriscando a tua carreira política, porque no caso do Reni, e no meu caso, uma reeleição ao legislativo seria muito mais confortável, tá? E no caso de você ganhar, você vai ter muito mais trabalho, muito mais responsabilidade. Então, eu vou ser bem pragmático aqui, eu vou puxar o assunto para essa seara. O Renan já quase que empurrou o Amoedo aí para falar que ele vai ser pré-candidato à presidência e pronto, e eu vou empurrar aqui o Reni para a vaga de Senado. Tá? Nós temos uma vaga esse ano, tá? Os nossos senadores aqui de São Paulo, eles são péssimos, e é importante que a gente coloque no Senado Federal pessoas que estejam comprometidas com as nossas pautas. Quando a gente fala de Senado à direita, né, porque a esquerda, os caras estão gigantes, tá bom? Estão gigantes. Eu acho muito, muito, muito provável que se a gente não fizer uma força, a vaga do Senado vai cair nas mãos da esquerda. E quando a gente fala de Senado à direita, normalmente, o nome que se fala, né, é Janaína Pascoal. E eu, pessoalmente, né, eu falo isso com muita dor no coração, porque eu, pessoalmente, já não sei mais avaliar a Janaína. Se alguém fala, Arthur, o que você acha da posição da Janaína neste ano? Né? Nesses últimos 12 meses, eu simplesmente hoje eu não consigo ter uma opinião formada. Eu nem sei o que ela hoje acredita. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Né? Eu acho que a gente tem que pôr urgentemente alguém que tenha capacidade, né, intelectual, que tenha competência para isso e que tenha vontade de chegar lá. O Reni, cara, eu tive um enorme privilégio de conhecer esse cara, ficar amigo desse cara e falar, cara, o que ele conhece é absurdamente fora do normal. Né? Todo mundo que tenha a oportunidade, eu vou aproveitar que o YouTube está lotado aqui, nós chegamos a bater mais de 7 mil pessoas ao vivo, eu vou pedir 2 coisas que a gente está esquecendo, e eu sempre esqueço também. Número 1, clique no bendito like, cara, clica no like aí, é importante que você clique no like para que essa live rode e o YouTube boicote menos a gente. Segundo ponto,
sigam o Reni no YouTube e vejam os vídeos que esse cara faz. É absurdamente enriquecedor. Os vídeos do Reni são sem noção e é muito importante que você entenda, né? Siga o Reni no Twitter, entenda, porque você vai. A sensação que me dá, cara, é meio que de um alívio, sabe? Puta, meu, tem gente inteligente, tem gente influente com a mesma ideia que eu, querendo, olhando para o meu lugar, vendo os mesmos problemas e entendendo uma forma de sair deles. Então, eu peço a todo mundo que está nessa live, que faça isso e que faça pressão no próprio Reni, para que ele vá, né, e assuma essa missão, que é desconfortável, tá? Você vai abrir mão de uma reeleição praticamente certa, mas é necessária, cara. Nós precisamos de alguém do nosso time no Senado Federal. E deixo aí a bomba para vocês. Assim, claramente tem um padrão aqui. Eu e o Arthur, a gente tá jogando bombas aqui pro Reni e pra Moedo, tá? Vocês podem jogar umas bombas pra gente aí também, pra compensar, mas a gente tá aqui, ó, vai, seja o candidato aí. Mas, continuando nessa linha, na defesa de candidaturas e tal do bloco, eu acho que eu queria ter um ponto comum nisso. O que eu quero dizer, assim, eu vou falar em bom português pra quem tá assistindo. Eu quero colocar o MBL pra trabalhar full on daqui até o fim nas candidaturas que a gente precisa defender. E eu quero fazer isso, e eu acho que a causa que a gente defende, a causa que a gente está defendendo, ela tem que ser, assim, ela tem que se realizar. O Bolsonaro entendeu, e assim, se tem um mérito nesse filho da mãe, foi ele ter entendido lá para 2017 que aquelas pessoas que estavam nas ruas e a causa que tirou o PT do poder, ele poderia roubar para ele e se transformar num representante, porque aquilo ia dar em urna, aquilo ia dar em voto. Ele entendeu isso, e a gente ficou igual uns tontos defendendo causas, e ele foi lá e, não, é pra votar, eu sou a causa sou eu. Tanto que tem o Bolsonaro hoje é um cara que acredita que a causa é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro amanhã falou, revolução socialista, vamos virar aqui também todo mundo gay. Acabou, tá todo mundo com ele, mito é isso aí e tal. Porque a causa é ele. O que eu quero dizer é, nós temos que, essa causa está surgindo, ela tem que transformar em projetos que são eleitorais, projetos políticos eleitorais, e eles têm que ir pra urna. Que isso tem que acontecer, pra mim, assim, a gente não precisa ser com nenhum compromisso de nada aqui, mas eu acho que assim, eu vou botar, falando em nome do MBL aqui, de certa forma, não sei se eu posso dizer isso, mas faço em certa medida. Eu quero defender todos vocês, eu quero trabalhar por todos vocês, e as pessoas que nos seguem também. Essa é a real. E a gente precisa começar a fazer isso, porque não é só destruir o Bolsonaro, é colocar algo no lugar, né? E esse algo é uma alternativa política. Posto isso, além das pessoas, vêm as ideias ou as soluções que precisam ser trazidas, né? E o Brasil está com um quadro inflacionário bizarro. O Brasil está com virou piada internacional. Os pressupostos da economia brasileira nem sei quais são mais, porque eles mudam o tempo todo. Agora o nosso liberal de Chicago, ele está com um grande plano de estourar o teto de gastos para aumentar o Bolsa Família. E eu queria entender o seguinte, pessoal. Qual é a agenda mínima que nós precisamos defender para ir para as próximas eleições, sabendo, voltando lá para o comecinho, que tudo aquilo que a gente defendia foi transformado em chacota, em piada. Então, deixo para vocês assim, qual é a agenda mínima na cabeça de vocês para a gente debater aqui, para a gente poder levar à frente algo compreensível para as pessoas, que fale com o coração e com os problemas reais das pessoas, e que não sejam soluções populistas, porque falar com o coração, vou baixar o gás, tá ok? Na marretada, isso é fácil. Difícil é vir com uma solução concreta. Então, que a gente tem em mente aqui, tendo em vista essa crise toda? Bom, posso dar o chute aí. 2 primeiro e depois aí. Ô, Renan, eu acho o seguinte, na minha visão, o que a gente precisa no Brasil, qual é o grande problema para mim hoje? 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas sem saber o que vão ter para comer no dia seguinte. Então, qual é o problema que a gente tem no Brasil? É gerar renda, é ter um país que seja capaz de gerar renda, de gerar riqueza para a gente poder combater a pobreza de forma sustentável. Então, assim, eu acho que esse é o discurso para as pessoas. Como é que isso tem que ser feito? Isso tem que ser feito dentro de um ambiente que deixa um legado de responsabilidade fiscal, ou seja, não adianta resolver esse problema deixando uma conta gigantesca para as pessoas no futuro, não adianta resolver esse problema deixando o meio ambiente totalmente destruído para as próximas gerações, e não adianta resolver esse problema acabando com a democracia. Então, eu acho que a gente tem que ter uma agenda de geração de renda dentro de um ambiente que mantém as instituições,
preserva o meio ambiente e mantém responsabilidade fiscal. Como é que é o caminho para a gente fazer isso? Quais são as ações? Nós precisamos abrir a economia brasileira, que é muito fechada, então a gente não participa das cadeias globais, a gente não tem capacitação, a gente precisa melhorar a produtividade, então precisa fazer uma reforma tributária, porque a tributação não é essa mudança de alíquotas que o Paulo Guedes está propondo e que não conseguem se acertar, porque o que acontece? Na medida em que ele começa a abrir privilégios para um e para o outro, todo mundo vai lá e fala, bom, então eu tenho que ir lá gritar, cada um sai gritando, ninguém chega a conclusão nenhuma, que é o que está acontecendo nesse remendo tributário, porque não é uma reforma. Então, vamos lá. Então, a parte de abertura da economia, reforma tributária, melhorar a educação, porque as pessoas precisam se capacitar para ganhar dinheiro, fazer a reforma administrativa e fazer programas pontes, que eu acho que aí dá para fazer uma coisa melhor, juntar alguns programas sociais, lembrando que só o Bolsa Família, que é o mais efetivo, que, de fato, boa parte da renda vai para os mais pobres, mas vários outros programas sociais, boa parte da renda não vai para os mais pobres, ela é distribuída entre outros. Sem contar os 350 bilhões de reais que tem de benefício fiscal para um monte de empresa. Então, eu acho que essa seria a agenda. Na minha visão, transformar o Brasil num país mais propício ao empreendedorismo. E agora a gente está indo na direção contrária, quer dizer, a gente está vendo o que você falou aí, inflação de 9%, o Banco Central subindo os juros, como ninguém confia na capacidade fiscal já e começa a ter uma certa insegurança, na medida que o Paulo Guedes vem e diz, não, vamos privatizar, não privatiza, não tem dinheiro para pagar, pago quanto puder, mas mesmo assim vou abrir um novo auxílio emergencial. Então, o Banco Central vai subir mais juros para quê? Para frear a atividade. Então, todo mundo que estava achando que ia ter muito desenvolvimento econômico ano que vem, a gente vai de novo para baixo de 2% de crescimento. Então, eu acho que a tese hoje é fazer com que o Brasil tenha um país que gera renda, né? E aí passa por essas reformas que o Bolsonaro se comprometeu, mas nada fez. Eu acho que esse agora, fundamental na minha avaliação, tudo isso é meio, as reformas são meios. A gente tem que falar do objetivo, do fim, que é fazer com que as pessoas tenham condição de trabalhar, de montar o seu negócio, de ganhar dinheiro e sair da pobreza. O resto tudo é meio, porque senão a gente acaba focando na privatização e fala muito dos meios e as pessoas não entendem. Bom, mas privatizar a Petrobras, o que vai melhorar a minha vida? Aí a gente tem que explicar. Vai ter menos corrupção, vai ter mais concorrência. Ao contrário do que foi feito, por exemplo, quando a Eletrobras vai ser privatizada, é para baixar a conta de energia, não para diminuir. Quer dizer, então, tudo isso a gente tem que explicar, mas tem que partir, para mim, do discurso principal, que é ter geração de renda no país, que é o que a gente não tem e a gente está ficando para trás, né? Bom, eu acho que eu vou falar talvez de outras coisas um pouco estruturais e não tão pontuais, e uma delas, talvez a primeira de todas, e que tem a ver até com algo que vocês têm falado bastante, o Arthur fala muito disso, tal, que é a nossa federação, o nosso federalismo, o pacto federativo. A gente precisa pensar o que nós queremos fazer com um país desse tamanho e como que a gente vai organizar ele. Certamente a maneira como a nossa quase semi ou pseudo-federação foi construída, isso não está funcionando. Então, essa é uma tarefa difícil, porque ela mexe num assunto muito delicado, né? Numa coisa que já está colocada, é difícil você reequacioná-la, mas ela precisa ser trazida. E uma nova liderança, enfim, alguém que chega lá vencendo o discurso populista, vai trazer propostas políticas de transformações estruturais, de coisas muito fundamentais. Eu acho que vai ser uma janela de oportunidade se a gente tem alguém do campo democrático chegando lá. Porque vai ter um mandato da população, vai ter feito uma eleição falando de coisas mais plausíveis, mais palpáveis, menos populistas, obviamente, por não ser o populista. Então, nós temos que rever o Pacto Federativo, a gente tem que mexer nele, seja na questão legislativa, que eu e o Arthur se deparamos no nível estadual, assim, as competências muito pequenas para o Estado e assembleias gigantes, deputados estaduais pelo país inteiro, para quê? A real é essa, tipo, para que a gente precisa de legislativos estaduais tão grandes se não tem poder de legislar? Será que não está na hora da gente abrir mais o leque para legislações estaduais, dar mais autonomia para os estados brasileiros?
Segundo ponto da questão do Pacto Federativo é a questão, né, financeira, fiscal e tal, e distribuição dos recursos. Que óbvio que São Paulo fica numa situação muito ruim, mas eu gosto de trazer uns exemplos assim, que quando você entrega riqueza para os outros, as pessoas não aprenderam a conquistar ou incorporar a sua vantagem competitiva. E a gente tem vários estados do Brasil que recebem essa riqueza e isso não coloca eles numa situação de, olha, não tem muito o que fazer, temos que se desdobrar. E os governantes que acabam tomando vantagem dessa distribuição de recursos, eles continuam se perpetuando lá no poder e tal. Agora, a população vai ter uma avaliação muito mais crítica quando ela vê que aquele governante não entregou nada e não tinha como entregar. E vai trocar até que aparecer alguém que vai falar, olha, a gente precisa fazer o nosso Estado andar. Então, eu acho que o Pacto Federativo, ele mexe com uma coisa estrutural do Brasil e a gente precisa mexer nele, a gente precisa revisar ele. Isso, inclusive, até é um ponto que no Senado é uma discussão, né, da alta casa legislativa, levantando a bola aí para um pouco do que o Arthur colocou. Agora, o segundo ponto que eu diria é o Brasil entender o que ele quer ser, assim, em termos de vantagem competitiva. Quais são as nossas vantagens do país? A gente, nós temos um meio ambiente gigantesco, então temos uma indústria, né, riquezas naturais, nós temos agricultura, nós vamos para a indústria em qual lado, qual que é a nossa vocação? A gente não definiu isso. Acho que isso é uma lição de casa estratégica para o Brasil, de 20, 30 anos para frente. Nós temos que definir o que nós queremos ser. Nós vamos ser um grande país de produção de tecnologia ambiental ou de alimentos, o que mais que nós queremos? Eu acho que quando o Brasil define isso, isso passa para uma posição externa, internacional, de ganhar mais respeito, de se colocar, de saber se portar perante o mundo. E aí, respondendo um pouco do que você trouxe, Renan, o Brasil hoje é um pária, ou é olhado como, né, enfim, um país jogado de lado. A gente pode resgatar essa nossa postura sabendo quem a gente quer ser. E aí, dentro dessa linha que o Amoedo trouxe, né, das questões que eu concordo que são primordiais, eu colocaria a infraestrutura. E fazendo a conexão com o ponto que o Arthur exaltou aí, da geopolítica, que a gente tem o nosso curso, enfim, tem um monte de coisa falando disso o tempo inteiro, tentando trazer esse conhecimento para as pessoas. Nós somos um país continental. E não vai dar para o Brasil se desenvolver se a gente realmente não tiver como conectar esse continente inteiro. E nós temos desafios enormes nessa área. Então a gente precisa de um plano de infraestrutura, mas assim, de destrave total. Não essa história, não, o Tarcísio, ele é o cara da infraestrutura, a infraestrutura está bombando no Brasil. Não, a gente precisa do Porto de Santos, a gente precisa resolver todos os portos do Brasil, assim, mas não é construir uma estradazinha pequena, a gente precisa de grandes projetos de infraestrutura gigantescos para destravar a economia brasileira. Porque, como a Amoedo disse, eu concordo, tem que abrir. Aí vai abrir e vai parar no gargalo geográfico, território, geopolítico brasileiro. Então, a gente precisa trazer infraestrutura. Então, eu fico com esses 3 pontos. Pacto Federativo, as vantagens competitivas do Brasil e a questão da infraestrutura. Só falar um negocinho, pessoal que está na live aqui, ó, que eu tinha esquecido também. Você está vendo passar uma mensagem aqui, ó, ajude o hashtag 12 de setembro fora Bolsonaro, mandem Pix para a manifestação, suporte@mbl.org.br. É muito importante que a gente consiga fazer uma manifestação gigantesca. Isso aí vai mandar um recado para todos os deputados do Brasil. Eu te garanto, cara, que o Arthur Lira, inclusive, ele está de olho nisso para ver o que ele vai fazer com o futuro político do Brasil, porque um cara como esse, ele pensa somente na sua reeleição e nos ânimos, como estão os aromas, né, políticos. E se a gente não fizer uma manifestação gigante, a gente simplesmente vai estar falando ao Léo, mostrando que tem gente saindo na rua, que o negócio vai estar enorme, o cara fala, ih, meu irmão, ó, tô sentindo que essa parada aí tá gigante, e é isso que a gente precisa, né? Só complementando um pouquinho do que o Reni falou, a gente tem que lembrar que tudo isso que a gente deseja passa necessariamente, claro, pela nossa bancada federal, né? A gente precisa de uma bancada federal forte no Congresso, levando o país para os rumos que a gente deseja.
E uma coisa importante de saber sobre o Congresso, o Kim, ele não apareceu, mas ele sabe muito falar sobre isso, é que no Congresso não mandam os 513 deputados. Nós temos 513 deputados, mas os que mandam ali, se muito, são 30. O Renan pode falar muito bem disso, porque durante toda a articulação do impeachment, você não vira ali 513 deputados, você vira 50. E os 50 trazem a galera que eles lideram, né? Então, se você tem, eu vou dar um exemplo aqui, se você tem 10 deputados comprometidos com as... Você faz um estrago, cara, você faz uma diferença, você faz realmente uma diferença absurda e você leva o país para o rumo que você quer. Falando um pouquinho de eleição agora em 22, né, eu falei bastante de eleição ao Senado, falei bastante, né, de trazer o Reni para isso, e é claro que a gente não pode deixar de falar também da eleição presidencial. Eu vou ser sincero também para vocês, vou abrir um negócio que a gente falou bastante nos bastidores, né? Eu, o Renan, o Kim, o Alexandre, o Pedro, nós falamos bastante sobre isso. Cara, a gente chegou ao ponto, né? Isso lá atrás, de se abster totalmente da eleição presidencial, cara. Tamanha a nossa a desesperança e falta de representatividade. A gente simplesmente chegou a um ponto lá atrás que a gente falou, cara, é melhor a gente ficar de fora. Vamos fazer o nosso aqui, vamos cuidar do nosso estado, mas a gente está vendo, e aí, nesse caso aqui, eu vou dar uma de Amoedo, eu vou estar vendo o copo realmente um pouquinho meio cheio, porque eu estou vendo uma movimentação no sentido de que dá para fazer, cara, sabe? Tá dando um ar de que, tipo, cara, a gente vai chegar lá. Quando a gente vê, inclusive, resultado de pesquisa, a gente vê que o Bolsonaro tem derretido demais, e a questão é, se a gente colocar alguém no segundo turno, ou com o Lula ou com o Bolsonaro, e muito mais provavelmente vai ser com o Lula, nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos, de fato, ganhar essa eleição, né? E foi falado, inclusive, do Moro aqui, um pouco antes. Eu tenho, pessoalmente, uma admiração, claro, pelo trabalho dele, por tudo que ele fez. Já tive alguns contatos direto com o Moro, alguns indiretos, de mandar recado, tal, mandar vídeo, essas coisas. E, de fato, eu acho que seria bom trazer ele para o projeto, né? Como parte do projeto. Mas a gente precisa de alguém para ir para o debate, para falar, e eu acho que, Amoedo, cara, pô, não tem muito o que dizer, né, cara? Acho que todo mundo já percebeu que é uma necessidade que a gente tenha você no páreo. Como é que a gente vai resolver isso, cara? Caralho, mano, diretaça, velho. Diretaça. Você aprendeu no jiu-jitsu? Não, vamos trabalhar. Eu queria só para pegar um gancho aí, Renato, só fechando algumas coisas que o Reni falou, eu acho que tem alguma coisa estrutural também, que é o seguinte, tem que ter uma reforma política decente. Nós temos que acabar com dinheiro público para partido político. Não adianta, nós nunca teremos uma representatividade adequada quando os partidos forem garantidos, mantidos por dinheiro público. Não tem jeito, a gente fica refém desse mesmo modelo, sem alternância de poder, sem as pessoas participarem, quer dizer, tem que dar um checkmate nisso. Então, assim, eu acho que uma reforma política que acabe com o dinheiro público, que institua voto distrital, não esse distritão maluco, torne o voto facultativo, é fundamental, né? Porque senão a gente faz as mudanças e depois elas não são perpetuadas, né? Então não são mantidas. Então é isso. Agora, a candidatura a gente tem que trabalhar aí. Eu acho que a gente tem que ter um projeto. Acho que tudo começa com um projeto e acho que foi o Arthur que falou isso. As pessoas que estão nos assistindo, elas têm que participar. Nós temos que transformar esse evento do dia 12 de setembro no início da virada. Assim, nós temos que colocar toda essa nossa energia, essa angústia, na verdade, um pouco até de raiva de tudo que está acontecendo, insatisfação enorme, os absurdos que a gente está colocando, numa coisa muito simples, é ir para a rua e levar mais gente. Todo mundo que está reclamando, que está aí, mas tem que ter uma terceira via, vamos para a rua dia 12. Isso tem que ser o início da virada. Assim, nós não podemos perder essa oportunidade. É aquela história mais ou menos seguinte, eu fico pensando, aquele jogo, 45 minutos do segundo tempo, está fazendo gol, o goleiro sai do gol e vai lá para a área cabecear. Então, as pessoas têm que fazer isso, porque senão é muito cômodo todo mundo dizer, não, eu estou esperando alguém que vai me liderar, alguém vai... Não, a responsabilidade é de cada um de nós. Então, isso tem que ficar claro. O que a gente está fazendo aqui, acho que todos nós, acho que o Arthur falou isso, a gente sabe disso, a gente se expõe, dá a cara a tapa, apanha, é xingado de tudo quanto é jeito,
mas coloca as posições, mas isso a gente faz para trazer as pessoas para participarem. O que a gente faz todo dia é o seguinte, nós estamos dando exemplo, a gente está aqui apanhando, estamos assumindo esse ônus e a gente está pedindo de vocês um pouco menos disso, tudo que a gente está fazendo. Venham junto, vamos lá para a rua, tragam as pessoas, convidem, quer dizer, vamos fazer desse dia 12 o dia da gente do início da virada, porque aí o resto vem. Desculpa falar mais uma vez aqui, eu vou trazer mais duas questões aqui, mais uma questão que é um pouquinho polêmica, e de novo, né? Eu vou trazer isso, não tem jeito. Eu acabei de ver aqui no Twitter, porque enquanto eu tô falando com vocês, estou no notebook vendo a repercussão, e eu vou citar nome, porque eu não vou ficar mandando em direta. O Fábio Osterman, né? Incomodado que a gente tá fazendo essa live aqui, e eu vou mandar um recado bem direto pro Osterman, em público mesmo, cara. Eu gosto do Osterman, eu pessoalmente acho que ele teve muita coragem desde o início para enfrentar o bolsonarismo, tá? Diferente de muitos covardes do Novo, que principalmente hoje estão sentados em mandatos federais, que ficam lá abaixando as calças do Bolsonaro. O lance é o seguinte, cara, o Osterman, ele teve a coragem de ir lá e fazer a parada. Só que o Osterman, cara, me assusta um pouco essa posição dele de ficar criticando um momento de união como esse, porque, infelizmente, o que eu vejo, e posso estar errado, é que o cara coloca o rancor dele, seja por alguma figura de nós aqui que está na live, seja por alguma história que ele teve, acima do projeto político que o Brasil precisa. Então, eu acho que nesse momento, cara, independente das diferenças que todos nós aqui já tivemos, não é hora da gente ficar extrapolando e explorando o nosso rancor. Eu acho que está na hora da gente unir, tá, e ir para cima. Inclusive, isso é muito importante de dizer, muita gente, já vou mandar um outro recado aqui, que todo mundo fala, pô, o Poit se una, o Poit é um cara que eu gosto, cara, gosto do Poit, que me dou bem com ele, não só profissionalmente, me dou bem com ele pessoalmente, mas vamos ser pragmáticos nesse momento, né, gente? Vamos parar um pouco de pensar só no nosso próprio umbigo e falar um pouco para o Brasil, porque hoje não está mais na hora, né? Se a gente tem um presidente ex-presidiário que está líder nas pesquisas e um outro que é presidente até hoje, liderando uma massa gigante de gados para fazer um monte de cagada, não está na hora de a gente sentar na mesa e falar, qual de nós aqui é mais liberal? Qual de nós aqui é mais laranja? Para com isso, velho. Para com isso. Vamos entender, quem é que está na frente nas pesquisas dessa parada? Quem é que está na briga aqui com a gente? Pô, quem é que tem, de fato, a chance de chegar num poder executivo, seja federal, seja no estado, para fazer a diferença e mostrar que os liberais têm um projeto de poder que dá resultado, e não um discursinho que fica bom ali para você fazer para meia dúzia de cara que fica financiando o instituto. Então, acho que está na hora da gente abrir mão dos nossos egos, abrir mão do nosso rancor e pensar um pouco em projeto de país. Só falando aqui, o Fábio não gosta de mim há muito tempo. Por causa do MBL, inclusive. E assim, eu acho que nós temos que apoiar o Fábio lá. Eu tô cagando se o Fábio não gosta de mim. Eu quero apoiar o Fábio, porque o Fábio é um bom deputado estadual, e eu acho que o Fábio deveria ser o deputado federal do Novo muito melhor do que o Marcel, tá? E assim, se o Fábio gosta de mim ou não, foda-se, eu não quero, eu não tenho nenhum interesse em uma amizade maior com o Fábio. Agora eu tenho interesse em ver o Fábio sendo deputado federal lá, trabalhando com o Kim. Tem nomes ótimos em diversos partidos. O Novo, inclusive, é um partido que, mesmo com o gado que tá lá dentro, tá cheio de gente boa. Tem a Juliana no Rio de Janeiro, pra ser candidata a governadora. A gente quer apoiar ela, caralho. Vamos apoiar ela. Foda-se. Mas se ela não gostar, sei lá, do Arthur. Foda-se. Esse que é o lance. Desculpa, eu tenho um português meio grosseirão. Dane-se, agora meu, a gente tá com um exército tão diminuto, que o lance todo é a gente juntar, agrupar e ir pra cima. Porque no fundo, assim, a defesa de livre mercado com responsabilidade social, defesa irrestrita da democracia, isso tudo é óbvio, assim, isso tá óbvio que quem está fazendo isso e perdendo seguidores, perdendo doadores, não, assim, deixando de participar dos grandes círculos da direita brasileira, perdendo doador no universo empresarial. Quem tá fazendo sacrifício a gente já sabe. Do Eopoc ao Chui quem tá fazendo. E quem tá sendo oportunista também já sabe que é. Então tá dado isso aí. A gente tem que agora regimentar. A gente tem que juntar essa galera. Não tem jeito, não tem muito drama. O Kim, só pra comentar, né? Se tô cobrando o Kim aparecer. O que o Kim sofre de não ter um time de umas 20 pessoas, se tivesse uns 20 deputados lá, é pra fazer, assim, é pra fazer chover lá. O que o cara sofre lá, assim, não tá no gibi. Né? Vocês todos estão vendo isso, né? Se a gente já tá com mais ou menos 1h10 aqui, volta a pedir pra galera que tá assistindo, mande Pix pra manifestação no suporte @mbl, manda a porra do Pix aí, estamos precisando pra manifestação. Novamente, a manifestação é um divisor de águas, eu acho que ela vai dar vida a essa história toda.
E aí eu vou passar nesse 1h10 aqui. Eu vou selecionar algumas perguntas que o pessoal mandou no Superchat e no Pix, as melhores perguntas pra gente responder aqui. Mas o que eu queria ver, assim, jogar como uma coisa de... Pô, vocês todos têm perfil executivo, né? O Amoedo foi executivo, o Reni não conheço tanto o passado dele, se tem o passado empresarial, o passado executivo, mas conheço o Reni professor. Inclusive eu já deixo um desafio pro Reni. Reni, a gente precisa fazer uma live, estão pedindo sobre Afeganistão. Todo mundo quer. O professor Ricardo Almeida, ele conhece o universo islâmico, quer participar. E o Arthur também. Eu fui um empresário de insucessos aqui que tá com vocês. Vou jogar para vocês aqui, em termos executivos, tá? Quais são os próximos passos que a gente precisa adotar? Passo mesmo, ó, gente, amanhã tem que fazer isso, semana que vem, porque a galera quer ação, tô vendo a galera no chat, eles querem me dar missões. Então, o pessoal quer missão, primeira, mandem Pix, segunda, eu deixo para vocês, a bola de vocês. Eu vou... Ninguém vai lá, Reni, vai lá. Eu quero as outras duas, vou deixar você falar quais eram as perguntas. Eu quero só fazer um comentário sobre o que você falou, Arthur, e o Renan também, que eu acho, eu fico perplexo. Eu acho que, assim, uma das coisas que o Amoedo, que o João ele desenvolveu e ele captou nesses 2 anos aí, não só montar, porque eu acho que montar o partido é um desafio, e depois que você chega no poder é outro desafio, e que eu acho que essa é uma das grandes lições que nós temos que, todo mundo aqui que está entrando, aprender, que é fazer política. E a política é construir soluções, construir alianças, construir caminhadas em conjunto. E nós temos tantas coisas em comuns, aliás, nós só temos coisas em comuns e temos muito poucos que a gente não se entende. Então eu não entendo como que a gente não está junto. E parece que, isso é um desperdício de energia e é um não entendimento do que é a política. Um partido político, um grupo político, você tem que buscar construir alianças com os outros para estar todo mundo junto. Nós temos um desafio muito maior. A gente não pode perder um minuto de ficar falando das nossas divergências. Nós temos que estar todo mundo junto contra o populismo. O Brasil, historicamente, só teve líderes populistas. A história da América Latina é uma história de populismo. Se nós somos liberais, ou se a gente está centro-direita, ou sei lá como que a gente quer se classificar, só que a gente é democrático e acredita naquilo que dá certo no mundo inteiro, nós temos que se juntar de todo mundo que acredita na mesma coisa. E eu não vejo diferença na turma toda nossa, do Novo, do MBL, enfim, isso é tão pequeno, assim, não faz nenhum sentido. Eu não consigo entender por que existe essas brigas e não deveriam. A gente só devia estar junto. É isso que a gente tem que partir para cima. Passo a bola e depois a gente volta nas outras. O Reni, eu só queria pegar e completar o do Reni. Eu acho o seguinte, e assim, sempre foi lá atrás, quando começou essa ideia do Novo, lá em 2010, eu sempre tive na cabeça o seguinte, a gente quer montar uma plataforma para fazer entregas. A gente não quer montar um think tank para ficar discutindo ideias, coisas. A gente quer montar uma plataforma para fazer entregas, para mudar o Brasil, para melhorar a vida das pessoas. Nós nos unimos em torno disso, dizendo o seguinte, nós entendemos que queremos melhorar a vida das pessoas. Isso vai ser feito com menos Estado, com mais liberdade, com mais livre mercado, com mais independência, com menos intervenção do Estado. Se é isso, a gente tem que estar junto nisso. Óbvio que pode ter uma ou outra forma, pode ter uma ou outra prioridade que você vai discutir, mas em essência a gente tem que estar coeso, porque senão a gente não entrega nada e a tarefa é muito grande. O tamanho do buraco que a gente tem para resolver é enorme. Então, se a gente não se alinhar nisso, agora, óbvio que o principal é que o alinhamento seja nesse objetivo. Se tiver agendas específicas ou coisas de curto prazo, aí fica complicado, mas não tendo, não tem por que a gente deixar pequenas coisas trazerem tumulto a esse processo, porque senão a gente não anda, e a gente já está atrás no jogo, a gente está perdendo o jogo, a gente tem que empatar e virar. Então, assim, eu acho que é só complementando um pouco, reforçando isso que você está falando, né? Só falar uma coisinha aqui. Eu vi eu vi um comentário. Eu tenho um amigo, cara, por incrível que pareça, eu tenho um amigo gado. E ele é claro que ele é do agro, né? O cara tá ganhando em dólar, então pra ele, puta, o Bolsonaro é a melhor coisa do mundo, meu irmão. Pô,
Tem coisa melhor que você andar de Hilux zero e achar que tá tudo bem, né? Ah, porque o PIB cresceu em dólar, em reais, pega o PIB em dólar, né? Enfim. E aí ele ficou me zoando ontem e hoje apareceu um comentário muito parecido com o dele aqui. Falem sobre o fracasso da manifestação de ontem. Isso mostra o sucesso que foi, porque não foi uma manifestação. A gente não fez uma manifestação e a manifestação aconteceu sem querer. Quer dizer, a gente ia meia dúzia de negro, que era nós aqui, a gente ia adesivar ali, dar uma festa para nossa galera, era para nossa galera só. Não era para ter ninguém, era pra... tanto que a gente falou, vai ter show para galera, para nossa galera. E encheu de gente, cara, encheu de gente. Então, só mais um recado aí de como... E uma outra coisa que eu queria falar pro Renan, que é o seguinte, Renan falou, quem esteve aí perdendo seguidores e não sei o que, não sei o que lá, é verdade. Agora a gente tem que falar quem esteve, não quem está, porque hoje isso acabou. Hoje bater no Bolsonaro tá ficando cada vez mais fácil, né? E defender o Bolsonaro tá ficando cada vez mais difícil. Um dos sintomas que a gente tem isso é o próprio Copano, que sumiu, né? Porque o Copano, ele fica naquela briga entre oportunismo e vaidade, né? E aí o cara fala, meu, eu vou ser oportunista aqui, ganhar um dinheiro e defender o Bolsonaro. Ótimo. Só que chegou um ponto onde defender o Bolsonaro começou a mexer com uma outra questão, que é uma questão de vaidade. Cara, eu tô me vendendo tanto que eu tô parecendo um burro e eu não quero parecer burro. E ele tá nesse conflito. Porque no momento em que ele tem que mostrar que ele tem mais de 2 neurônios e ele consegue juntar o raciocínio lógico e criticar, ele vai perder 90% do público dele, que é um público emprestado ao bolsonarismo. Isso, por que eu estou falando do Copano? Porque isso é um sintoma de algo que está acontecendo com a sociedade brasileira. Hoje, os influenciadores, eles estão cada vez mais nesse drama falando, velho, o pedágio ideológico para eu continuar com esse público aqui me dando esses likes, está ficando caro ao ponto de eu perder a minha vaidade, porque está sendo, eu tenho que me mostrar como um burro para defender isso. Então, nesse momento, só falando aqui para todo mundo que ouviu o Renan falar, agora, quem entrar agora, porque vai ter gente entrando agora com os 2 pés no peito do Bolsonaro. Você pode ver, daqui até 2022, essa galera da porrada no Bolsonaro só vai crescer. Lembrem-se dos oportunistas. Lembrem-se daqueles que no momento que o bicho pegou, né, não estavam na trincheira. Uma pessoa que foi vítima disso foi a própria vítima, né? Até engraçado falar vítima, foi a Joyce. Né? Porque o lance da Joyce foi justamente esse. Ela saiu do bolsonarismo tarde o suficiente para a galera entender que ela não estava brigando pela causa, né? Então, é importante, eu quero só dar uma de Amoedo e dar o copo meio cheio para nós aqui, porque a gente que está aqui, a gente já apanhou muito, daqui para frente é só surfar onda, e tá ficando maravilhoso. Por favor, não esqueçam de mandar o Pix e deixar o like na live, é muito importante que você faça isso. Podem continuar aí. Ô, Renan, pegando aí a sua pergunta, eu acho o seguinte, sempre que você tem alguma coisa complicada, você tem que definir uma prioridade e focar tudo naquilo. Eu acho, para a turma que está perguntando, eu acho o seguinte, nosso grande desafio é daqui a 30 dias a manifestação. Então, o que eu acho que a turma poderia fazer, o que a gente precisa? Levar gente e fazer alguma doação para que vocês possam estruturar melhor isso. Então, a doação, pelo que eu entendo, é no Pix, é comprando a camiseta, essas coisas. E eu acho que, assim, todo mundo que está nos assistindo podia criar um grupo aí no seu WhatsApp, manifestação 12 de setembro, chamar todos os amigos e dia sim, dia não, coloca um absurdo que está sendo feito pelo Bolsonaro, que não vai faltar, e dizendo o seguinte, olha, por isso a gente precisa estar lá. E pede para os amigos criarem um grupo também, e vamos fazer isso. É um grupo que vai durar 30 dias, depois se eles quiserem durar mais, mas assim, a gente tem que arregimentar mais gente, temos que falar, estão faltando aí menos de 30 dias, a gente tem que estar lá, esse é o início do processo. Na hora que esse processo for bem sucedido, ele começa a detonar uma série de outras coisas. Próxima etapa, o que é? Vamos fazer quais são os planos que a gente quer, quem é o grupo que a gente pode trazer mais gente, vamos fazer novas lives, mas assim, eu acho que a partida, como eu falei, o início é isso aí, então é muito importante. Então, minha sugestão bem prática, objetiva, era essa. Cada um cria um grupo de WhatsApp, põe seus familiares, amigos, conhecidos, manifestação dia 12, nos vemos lá e pronto. E começaria por aí, ó. Uma primeira ideia aí, ó. Eu só vou fazer coro no que o Amoedo falou, também acho. A gente precisa
as pessoas precisam estar lá, e precisa aparecer, a gente precisa conseguir tangibilizar, todo mundo precisa perceber que tem muita gente, que não quer nenhum nem outro, não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. E não pode ficar, não, vamos ver lá na hora. Não, a gente tem que mostrar o tamanho. Isso vai facilitar o surgimento, a aglutinação, a organização da terceira via. Isso vai mostrar, vai dar um recado para todo mundo e vai fortalecer essa onda. E ela vai se automultiplicar. Então, a gente precisa dessas demonstrações. E a manifestação é a primeira delas. Estou com o João, temos que fazer ela explodir de gente. Pessoal, eu tô com um problema bom aqui, que assim, mandaram muito superchat e mandaram muito pix, com assim, uma centena de perguntas, assim, é castigar vocês no domingo à noite, uma live especial, eu vou dar um jeito de eu fazer uma live amanhã, eu respondendo a galera, porque não vou ter como, assim, sério mesmo, pessoal, eu tô sendo babaca no sentido de, porra, não dá pra responder, mas a gente já tá com quase 1h30 de live, é uma live especial, uma live mais tarde, então tô achando melhor, assim, eu só vou ler uma coisinha bem rápida aqui que mandaram. Por exemplo, a Marta disse: admirados, parabéns por ontem, sou vó, mas xingaria com vocês, indo na semana 12/9 para trabalhar e fazer história. No Pix foram R$800 esse mês, minha esperança. O Fábio disse: Dirceuzinho, você é tipo líder do MBL? Saudações pro Reni, a Moedo e o Arthur. Gostei que ele me xinga, mas eu não, essa alcunha de Dirceuzinho eu gosto, não pense que você me ofende fazendo isso. O Gustavo perguntou se a Colocotiva passou por presidente prudente. Puta, assim, é muita pergunta. O fato eu queria passar... Renan, lê os caros, lê a galera que tirou o escorpião do bolso. Tá, o Jeca Tatu mandou R$50. Ele falou: Amoedo presidente, Reni senador, Arthur governador, nem o Lula presidente, Amoedo presidente, Reni senador, Arthur governador, nem Lula nem Bolsonaro. A Nuca Neira mandou R$100 e não falou nada. O Bruno Genini mandou 100 e disse: Arthur, como faço para contribuir com a sua campanha para o governo do estado? Sair espalhando para todo mundo que eu sou pré-candidato e comece a falar mal do Lula e do Bolsonaro, que é a nossa tese. Lembrando aqui, pessoal, assim, tem lideranças que a gente vai começar a divulgar e desenvolver ao redor do Brasil todo, tá? Tem gente, tem além do Locomotiva em São Paulo, tem a plataforma no Rio de Janeiro, tá juntando uma turma toda também, gente de diversos partidos, vamos apoiar. Tem o Gabriel Zanon lá em Santa Catarina com o Expresso. Tem muita coisa boa acontecendo e a gente vai tratar mais nos próximos dias. O Draconão mandou R$50 e disse: falta no discurso dos personagens de direita uma parte conciliadora de consenso base da direita. As diferenças existem e essas devem ser debatidas, mas o comum é muito maior e deve prevalecer. A Thaís Lambert mandou R$500 e disse: ótima live, parabéns. Os projetos mais importantes nunca são os individuais. A Vera Bermudo mandou 100. Deixa eu pegar aqui outros grandões aqui. É que os Pix grandes, a galera manda o Pix e não fala nada. Cadê? O Tenente Bigodes disse: o que vocês acham do anarcapitalismo? Pessoal, Tenente Bigodes, nós temos mais de... todo mundo aqui tem mais de 30 anos. Eu acho que é isso, pessoal. Maravilhosa, live, maravilhoso bate-papo. Assim, o pessoal saiu animado, audiência muito alta. Fico no mó tesão, fico feliz pra caramba, porque é isso, a gente tem que não só ficar reclamando, tem que começar a fazer alternativa, e só disso que tá acontecendo, isso já é apontar uma direção. Acho que vocês três especificamente têm muitas missões. Minha missão é a missão de operar rua, operar construção, ficar arrumando gente, puxa daqui, puxa dali. Mas a de vocês é de ser rosto e catalisar o processo. E acho que cada vez mais a responsa tá batendo na porta de vocês três. E eu conto muito com vocês, eu acredito em vocês três, e eu vou estar no background operando, já que minha fama é de Dirceuzinho, seria um Dirceu do bem aí por vocês, se possível e se quiserem. Passo a bola pra Dá um recado final aí para vocês. Acho que é os três, manda cada uma mensagem final e a gente encerra. Quem quer começar, manda a brasa aí. Vai ser eu mesmo? Vai você mesmo, Arthur. Pô, cara, eu só quero dizer que tô muito honrado de estar aqui, né? Você vê que coisa interessante. Poucas pessoas sabem de alguns bastidores da política, mas eu conheci o Reni em 2016, o Amoedo eu conheci em 2017. Nós chegamos a fazer uma reunião, acho que o Amoedo talvez nem lembre. A gente teve uma reunião no início de 2018, Amoedo. Nós fomos lá na... Foi você ou... Exatamente. E o Kim.
Aí eu te encontrei depois uma vez, a gente fez o teste sofá lá, eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu te encontrei no aeroporto um dia, né, e a gente se encontrou muito poucas vezes, depois você foi na Lesp, lá eu te encontrei, e é uma coisa interessante, cara, porque a gente nunca esteve institucionalmente junto, a gente nunca esteve, vamos dizer assim, no mesmo carro, né, só que a gente sempre remou para o mesmo lado, é incrível isso. Todas as vezes que a gente se encontrou, a gente só teve coisa boa para falar. Então, eu acho que se em 2022 nós aqui todos conseguirmos estar no mesmo carro, cara, esse carro tem tudo para ser o carro vencedor. Então, pô, eu quero agradecer demais a presença de vocês nessa live. Puta, eu tenho certeza que isso aqui deixou muita gente em êxtase, assim, puta, que bom que esses caras estão conversando em público, e muita gente incomodada também. Então, obrigado por estarem aqui, cara. Tamo junto. Lembrando que o gado tá putaço. Eu tô no Twitter aqui, os bolsominions, os filha da puta tão junto. Só faltava um tucano no meio, que não tem o tucano no meio mesmo, cara. Às vezes ele acha que o tucano tá sempre escondido, é um tucano obscuro, mas não tem. Vou falar então. Bom, eu quero, obviamente, agradecer vocês, cara. Arthur, você é um amigo meu, como você falou, a gente até sócio já vive ali na Assembleia juntos, batalha juntos, você vai brigar, eu vou separar, te salvar, sou mordido, enfim. A gente, cara, não dá para dizer que não passamos por várias. E o Renan também, falo menos com ele, mas sempre que a gente fala cara, é profundo, é um dos caras que pensa o Brasil assim a fundo, e o João, tenho tido cada vez mais contato com ele, tenho um orgulho tremendo de ter entrado no Novo, me dou bem com todos vocês, me dou bem com a MBL, gosto do projeto do Novo, eu quero unir essas pontas, é isso que eu estou aqui tentando fazer. Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou um cara que acredito na política, na diplomacia. O Arthur vê isso de perto, ele sempre fala para mim, fala com o Reni que ele transita e conversa com todo mundo. Eu sempre transitei e converso com todo mundo. Eu vejo isso crescendo dentro de vocês, vejo o empenho de vocês em fazerem isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, da gente estar fazendo isso. Acho que nós não podemos nos render a esses discursos pequenos de revoltas. O gado está revoltado com a gente, ok, tipo, nós vamos estar se opondo a eles, nós vamos estar batendo, nós queremos um Brasil diferente desse populista. Agora, quem está do nosso lado, gente, sinceramente, nós não temos por que brigar. Isso não faz parte de um projeto político de gente grande que quer mudar o Brasil. Eu vou bater nessa tecla até o último minuto, me recuso a discutir com aqueles que querem a mesma coisa que a gente. Acho que esse é um dos recados aqui da noite. Pensamos aqui juntos em propostas e vamos continuar pensando. Muito feliz em estar aqui com vocês, honrado. Espero que a gente tenha mais gente dos dois lados, de outros lados, porque isso é a construção de uma alternativa para o Brasil. Um grupo coeso, unido, cada vez maior, com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos. Obrigado e boa noite. Reni, boa, eu vou pegar carona um pouco no Reni aí, que acho que a gente falou muito sobre a manifestação, mas eu acho importante deixar essa mensagem final aí, um pouco do que o Arthur do Reni falou, que é um pouco até dividindo muito claramente, quer dizer, eu tenho sido um defensor forte contra o Bolsonaro, e isso muito dentro do Novo, né, para as pessoas que estão lá, e isso obviamente tem gerado aí uma série de atritos, uma série de resistências, e muitas vezes são criadas narrativas. Então, até quando o Renan me chamou para a live, eu falei, bom, se eu for fazer uma live lá com o MBL, com o Renan, com o Arthur, com o Reni, com o Kim, vão se criar inúmeras narrativas. E eu nunca tive preocupação com as narrativas do lado do Bolsonaro. O problema era a narrativa do nosso lado. Dizer, bom, olha a indicação, o João já está indo para um lado, está indo para o outro. Eu pensei um pouquinho, realmente pensei pouco, porque depois eu cheguei à conclusão seguinte, eu não vou cair em narrativas, eu nunca caí em narrativas, e as narrativas estão sendo feitas e utilizadas para que a gente fique reféns dessas pessoas, e a gente não possa fazer o que é certo, né? Como eu tenho muita consciência, tranquilidade do que eu tenho feito, da coerência que eu acho que a gente tem buscado, e principalmente que a gente está aqui junto para melhorar o Brasil, eu falei, bom, lixem-se as narrativas. Óbvio que eu vou participar. E acho que é muito bom, e acho que isso tem que ser algo que todos têm que ter. Deixem de lado a preocupação com as narrativas,
porque no médio e longo prazo, a coerência é que acaba vencendo, né? E você cresce pela sua coerência, você não cresce pela quantidade de seguidores que você tem em um determinado momento. Isso é um projeto de longo prazo, né? E principalmente, assim, eu quero deixar um legado de construção de alguma coisa, ou pelo menos da tentativa de construção de alguma coisa séria, né? Então, só para dizer que foi um prazer participar aí com vocês desse bate-papo. Acho que a gente tem muita coisa para fazer e é bom ver que tem muita gente engajada com vontade de mudança e assim, eu acho que, de novo, as resistências que a gente vai encontrar, para mim, só funcionam como um combustível para a gente ter mais vontade ainda de vencer os desafios, né? É isso aí. Maravilhoso, galera. Obrigado para quem participou, obrigado para quem doou, do Pix. Aliás, recorde de superchat, Pix pra cacete, desculpa, Pix pra chuchu. Obrigado a todo mundo, bom resto de domingo para vocês e essa semana muito trabalho para todos nós, porque temos muita coisa para construir de manifestação alternativa. Valeu, galera, tamo junto. Abração.